Uma avaliação aí, depois desse esforço todo, conseguiu aí com mais de 5 votos em comparação ao requerimento de urgência, não é isso? Olha, havia e há um esforço, não é, por parte de todos os líderes partidários, representantes de partidos e deputados que pensam diferentes em tratar tanto o marco fiscal como a reforma tributária de maneira à parte, como matérias de país, não é? Então, com muita maturidade, a Câmara hoje se debruçou, com a maturidade clara, confirmada pela urgência no mérito. Então, não há como prosperar um discurso de que a matéria não foi debatida nem esclarecida. Nós fizemos diversas rodadas, o relator percorreu todas as bancadas e se confirmou o que era importante. Um texto equilibrado, um texto do meio, um texto que dá previsibilidade, vai manter segurança jurídica, aperta quando é necessário, olha para as possibilidades de termos investimentos da ordem de 70% quando as metas forem cumpridas, de 50% quando não forem. E a gente pensa que a votação dos destaques para amanhã também terão o mesmo enredo, terá o mesmo final. Um equilíbrio no plenário, discussão com posições divergentes em alguns assuntos, mas com a concretude de que a Câmara evoluiu, tem evoluído, o Senado fará o seu papel com relação a essa matéria que é importante para que a gente tenha um clima mais satisfatório na economia, que a gente possa ter acesso a um juro menor, com previsibilidade no que o Brasil vai, para onde vai, de que maneira vai. Então, o Congresso, penso que teve dias de muita luz, de muita serenidade, numa discussão apropriada para um tema tão importante. Então, uma sinalização para o mercado, a votação de hoje de responsabilidade, presidente? É uma sinalização para o país, não é? É uma sinalização para o país. O mercado tem a sua importância, os empresários têm a sua importância, a economia e o investimento privado precisa ser ressaltado, como com todo o rigor do texto, com as modificações que ocorreram por parte da Câmara, a gente tem a exata noção de que o Brasil não abriu mão da responsabilidade fiscal, mas vai olhar também para as desigualdades sociais, econômicas, estruturais, não é? Sociais que o Brasil tem. Então isso vai dar condição a que o Congresso possa, através da sua LDO, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, através do orçamento, junto com o governo, que é quem vai tocar, na realidade, esse cumprimento das metas, toda a realidade de um Brasil mais amplo e de um Brasil mais moderno, sem abrir mão, como eu costumo dizer, da responsabilidade fiscal, que é inerente a um país que precisa o tempo todo estar comprovando a sua seriedade. Então, nós vamos continuar trabalhando para que o dia amanhã, ao final da votação dos 4 destaques, se concretize o resultado da votação de hoje. O senhor acha que o resultado dessa votação, depois de toda, dessa ampla negociação com o placar tão folgado, sinaliza que o Congresso está pronto para aprovar a reforma tributária esse ano? Olha, são temas correlatos, mas não necessariamente iguais, não é? Nós temos ainda umas acomodações, como o ministro Haddad sempre tem falado, com algumas anomalias tributárias que precisam ser corrigidas. Eu penso que o arcabouço é um caminho, um desenho, ou o marco fiscal, como a gente queira chamar, e a partir da sinalização de hoje de manhã, com o envolvimento do presidente do Banco Central, o ministro da Economia, presidente da Câmara, presidente do Senado, empresários dos mais diversos setores que produzem riqueza e renda e que geram investimento no país, nós vamos trabalhar muito duro para trazer apoio para a reforma tributária. É um fato e uma reforma importante, como todas são, mas ela tem um detalhe de que todos sabem e entendem que ela é necessária. A gente só precisa ajustar determinadas situações e entender que na reforma tributária o pragmatismo vai ter que funcionar ainda mais. Nós vamos trabalhar para uma reforma tributária mais branda, se for necessário, se for possível, com a transição menor, ou uma reforma tributária mais profunda, com a transição maior. Isso, a finalização das discussões, tanto federativas quanto com o setor privado, é quem vão dar o rumo. Você acredita que no segundo semestre possa haver a reforma ou agora já no primeiro? Não, a pauta da Câmara é no primeiro semestre. Se vai ter aprovação ou não, aí vai depender do plenário, da condução de todos os líderes, a quem sempre eu agradeço pela confiança, pela retidão, pela firmeza que conduziram e que levaram a discussão, principalmente do marco fiscal, para suas bancadas. Da mesma forma vai acontecer com a reforma tributária, uma discussão ampla, grande no país, que precisa crescer além da cota do que vem crescendo nos últimos anos. E esse crescimento só vai vir com a desburocratização, a simplificação, uma segurança jurídica vista do exterior para que o dinheiro que circula no mundo, que está procurando destino,
acasalem-se no Brasil, que o Brasil deixe de ser um país de futuro e seja um país de presente. Temos todas as condições para isso. Obrigado, viu? Obrigado. Grande acerto que foi o debate, as críticas construtivas, as sugestões e a participação ativa, né, tanto do Colégio de Líderes quanto do presidente Arthur Lira e do governo, já que, como dito anteriormente, o substitutivo foi fruto desse esforço coletivo e essas alterações que nós aceitamos, de igual forma, representa um consenso coletivo e um esforço de todos. Como você vê os destaques que ficaram para amanhã? São destaques que alguns partidos apresentaram, mas como o de hoje, né, foi amplamente rejeitado, eu acredito que também serão. O texto, eu volto a insistir, para manter o equilíbrio foi um esforço grande. Construir um consenso sobre uma matéria tão polêmica, do ponto de vista de lados que têm pensamentos muitas vezes antagônicos, não foi fácil, mas nós perseguimos o equilíbrio e o equilíbrio demonstrou que tem uma ampla maioria, então eu não acredito que haverá, apesar da apresentação dos destaques, qualquer modificação do texto principal, do substitutivo. Como você vê o fato de que duas legendas da base do governo votaram contra o texto? Quais foram? PSOL e? PSOL e Linge. É uma questão ideológica. Uma questão ideológica, porque se entre o teto de gastos e o regime fiscal sustentável, se tiverem de fazer uma opção sim ou não a um ou a outro, eu tenho convicção que a rede PSOL voltaria sim para o regime fiscal e não ao teto de gasto. Agora, na minha opinião, legitimamente, democraticamente, eles marcaram posição. Deputado, o senhor conversou com o Senado em algum momento nesses últimos dias? Não. Isso, não tenho conversa com ninguém do Senado. Não, o senhor teme que alguma mudança que possa ser feita lá e acabe demorando para esse projeto entrar em vigor de fato? Veja, eu acho legítimo, eu acho legítimo haver qualquer tipo de alteração no Senado. Eu não vou dizer que qualquer alteração que eventualmente seja feita no Senado não seja procedente. Pelo contrário, não é? Nós estamos aí ainda para concluir os destaques amanhã e, em seguida, o presidente Arthur Lira deve encaminhar para o presidente Pacheco para eles deliberarem lá. Vai ter o rito que o Senado considerar célere e urgente. Não é? Hoje, inclusive, o presidente Rodrigo Pacheco me disse isso, que vai dar celeridade. Não sei se vai passar por comissões ou não, mas aqui na Câmara resolvemos votar direto no plenário por decisão do Arthur Lira, mas vamos aguardar, não é, de forma democrática e soberana que o Senado também se manifeste sobre o substitutivo que seguirá para lá. Essa questão Essa apuração que o senhor fez agora na reta final, artigo 15 complicado, como é que foi a elaboração desse artigo? Foi fruto de um consenso, não é? Na verdade, o texto deixou mais claro que não há acréscimos de valores que estavam sendo considerados por segmentos do mercado. Então, agora nós resolvemos fazer um texto, ele é um pouco, de fato, não é muito simples de leitura, mas você, em resumo, vai de janeiro a dezembro apurar a receita que ocorreu, de janeiro a dezembro de 23, vai apurar de janeiro a dezembro de 24 e essa diferença você vai poder criar até 70% do que for feito de elevação de receita. Então, se o governo desejar pegar a diferença, será basicamente de 1,12 para atingir o teto da despesa de 2,5, ele vai ter que crescer, digamos assim, a receita em torno de 3,7%, não é? Real. Então, a diferença é subelua, né? A diferença em relação... E aí ele vai estimar um valor para poder abrir um crédito em maio do ano de 2024 e, se não atingir a receita, esses recursos serão devolvidos e não integrará a base. Mas serão devolvidos só para 2025. Esse é um ponto que eu queria ressaltar. Ao longo de todas as mudanças do parecer, uma das coisas que foi muito propagada pelo senhor e pelos técnicos é que se trabalhou para tirar toda qualquer valores estimados. No entanto, mas foi o acordo que foi possível. Perfeito, mas no artigo 15 acabou ficando essa estimativa. Foi o acordo possível.
Mas Esse isso- texto, eu cansei de dizer, não reflete apenas a minha opinião, mas a opinião da coletividade. Deputado, o senhor teme que, nessa mudança, o programa possa eventualmente fazer estimativas maiores, majorar ali a expectativa de receita exatamente para abrir um crédito maior? Eu sei que haveria uma devolução na frente, mas no curto prazo haveria uma... Ele vai ter que apresentar um relatório bimestral, mês de fevereiro, e abrir esse crédito adicional em maio. Se por acaso houver um erro nesse cálculo, nessa estimativa, ele vai ter que devolver em dobro em 2025. Então, o prejuízo será grande. Tá. Vai ter que devolver. Não, Exato. o em dobro não é o valor, é tanto na base Quanto quanto na no despesa. gasto de 25. Exato. Ah, entendi. Ele tem que reduzir. Ok? Certo. Vamos embora descansar? Hã? Amanhã o dia também Que vai horas ser amanhã? cheio, viu? Que horas começa a votação? 13h55 a sessão extraordinária. Acredito que na ordem do dia, lá para as 16 horas em diante. Muito obrigado. Obrigado. Vou sentir falta de vocês, mas eu espero que... Mas o senhor não vai sair daqui, a gente também não. Obrigado. Boa noite, viu, gente? Boa Valeu. noite. Obrigada, deputado. Obrigada. Nós temos que, nesse momento, ao comemorarmos essa vitória de 372 votos favoráveis ao novo regime fiscal sustentável, a nossa palavra é de agradecimento à Câmara, aos líderes, todos aqueles que contribuíram, ao relator da matéria, ao presidente Arthur Lira, o colégio de líderes, que todos os partidos contribuíram, do PL ao PCdoB, todo mundo colaborou para que o governo hoje comemorasse essa grande vitória, que é uma vitória do Brasil. Esse novo regime que nós estamos aprovando hoje é um caminho para garantir crescimento com sustentabilidade, com geração de emprego e renda. É a responsabilidade de um governo que tem com o país responsabilidade social, responsabilidade fiscal e, sobretudo, responsabilidade com a gestão econômica do Brasil. O ministro Haddad trabalhou muito, está de parabéns, e todos aqueles que contribuíram com essa espetacular vitória, porque quem ganha é o Brasil. E nós temos que comemorar. Penso que a Câmara está dando uma demonstração muito firme do compromisso dela em ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil. Agora, além de outras matérias de menor monta, as medidas provisórias que vão ser votadas já amanhã, nós vamos começar a trabalhar a discussão da reforma tributária, que é outro tema central que está na agenda do governo e na agenda da Câmara. Os textos estão sendo preparados e no segundo semestre nós vamos dar conta também dessa enorme tarefa e essa missão que é discutir e aprovar a nova reforma tributária. A PEC da transição, com esse novo regime fiscal que aprovamos hoje, é uma demonstração enorme da alta credibilidade que tem o governo perante o Congresso Nacional. Líder, uma pergunta. Como é que o senhor avalia os números, os votos do PL, que recebeu 30 votos sim, e do PSOL, que foram 12 votos contrários? Veja bem, é claro que essa colaboração que o PL deu ao governo é muito importante e nós saberemos reconhecer. Não é 30 votos, é 30 votos que valem por praticamente 2 bancadas. Portanto, o PL, o líder Atineu, foi muito correto e disse que ia ajudar e ajudou, e nós temos que fazer esse reconhecimento ao PL pelos 30 votos que deu. Nós conversamos com o PSOL bastante para que eles pudessem nos ajudar, mesmo garantindo a eles que apresentasse o destaque. Eles não aceitaram, e vida que segue. Eu acho que aos poucos a gente vai consolidando um grau de lealdade muito grande com o governo. Já tivemos votações importantes, talvez essa seja a mais relevante. Claro que não é a vitória só do governo, mas se fosse algo derrota, era a derrota do governo, era a derrota nossa. Então, eu acho que nós temos que comemorar com o PL, como eu disse, e todos os partidos que colaboraram com essa espetacular vitória. O presidente Arthur Lira, os líderes, passamos o dia todo, chega eu estou rouco, os líderes, né, as bancadas, o ministro Haddad, o ministro Alexandre Padilha, que ficou o tempo todo trabalhando, e nós temos que amanhã concluir a votação dos outros 3 destaques e preparar o Brasil para aquilo que os brasileiros esperam. Líder, sobre o União Brasil, apesar deles não terem apresentado um destaque, eles assinaram eles assinaram favoravelmente a apresentação de emendas do
Não, claro que não. A União Brasil, aqui os votos, a União Brasil deu 50 votos dos 57 presentes. São 3 ou 4 destaques que tem do PL. Amanhã nós vamos conversar, porque houve um acordo de que nós iríamos votar o texto principal e o texto do relator, e a partir daí ninguém apresentaria destaque. A União Brasil encaminhou dessa forma, o MDB, todos os partidos, e, portanto, amanhã nós vamos conversar. É um probleminha que tem no artigo 15, que nós temos alguma dúvida, todo mundo está com dúvida sobre a redação, que não ficou muito clara. E amanhã nós vamos resolver isso e voltamos à tarde. Qual a expectativa para o MP? Hein? Expectativa para a votação das MPs? Também amanhã, pelo menos 2 nós temos que votar amanhã. Essa é a pauta de amanhã, quinta-feira, e... Vocês também estão com dúvida no artigo 15? Não, é porque tem uma redação que levou alguma dúvida, e aí nós vamos amanhã esclarecer tudo. Como é matéria, veja bem, uma matéria dessa que trata de um novo regime, é um novo marco, são outros parâmetros, todo mundo quer ler o texto, né? E como o texto chegou de última hora, amanhã nós vamos dar uma olhada e vamos burilar e vamos fazer o acordo. Não é uma questão dessa, um destaquezinho desse que vai manchar ou tirar a espetacular vitória que nós tivemos hoje à noite aqui na Câmara. Líder, só uma coisa, o senhor falou, rapidinho, o senhor falou da reforma tributária no segundo semestre. Você já tem uma previsão de que não seria aprovada no primeiro semestre? Não tem nem como, porque vai ser apresentado em junho, né, lá pelo dia 10, 15, eu acho, que aí depois, praticamente, no dia 15 de julho, entra em recesso. Já fizemos demais, o governo, no primeiro semestre, apresentar uma matéria tão robusta como essa. Então, nós vamos, evidentemente, na hora que o GT encaminhar o texto, nós vamos trabalhar para aprovar o quanto antes possível. Então, nem na Câmara o senhor acha que vai ser aprovado? Depende do texto, se tiver unidade, vota. Esse calendário que o senhor disse não condiz com o calendário que o Aguinaldo está defendendo. Ele está falando 6 de junho. O texto vai 6 de junho, depois vem lá pelo dia 10 ou 15 o texto da PEC, que vai apresentar o trabalho do grupo dia 6. Depois vem um texto daqui do dia 15, e eu acho que tem 15, né, o líder Carreiras está aqui. Nós não vamos votar uma reforma tributária em 15 dias, porque ela exige muito mais. Hein? Mas teria mais de um mês. Se der, vota, mas também não estamos estressados com isso. Não. Nós fazemos tanta coisa esse semestre que nós temos que dormir tranquilo pela espetacular vitória que tivemos hoje. O senhor só me responde, a reforma tributária deixou de ser uma prioridade para o governo. O governo tem como prioridade, tinha a PEC da transição, o novo regime fiscal e a reforma tributária.